Bom dia, nós somos o Grupo 6 e iremos apresentar uma videoaula sobre a hidrografia. Os principais temas que a gente vai abordar são os oceanos, os mares, as correntes marítimas, como elas influenciam no clima, e sobre a escassez da água. Na nossa vida são diversos. Desde a era que mantém a vida no planeta Terra, que sem ela a gente não vive. Além de regular a temperatura, ela abriga 80% de todos os seres vivos do planeta Terra. E dela a gente pode extrair minerais como o petróleo. São 5, entre eles: o Oceano Glacial Ártico, o Oceano Glacial Antártico, o Oceano Índico, o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico. Bom, há 3 tipos de mares. O mar aberto, que ele faz parte do continente, mas ele está totalmente aberto ao oceano. Ele é aberto. E tem o mar interior, que ele faz parte do continente, mas ele deságua no oceano. Mas a abertura não é tão grande igual a do mar aberto. E também tem o mar fechado, que é totalmente fechado, não faz nada, não encosta no oceano, porque é longe. Os mares são subdivididos em golfos, que ocorre quando o oceano adentra o continente em forma de cavidade. E baía é menor que um pouco menor que o golfo, pouco não, bastante, e a enseada, que é menor que a baía, que é menor que o golfo. E é isso. Salinidade é a quantidade de sal que tem no oceano. E essa quantidade pode variar em função de temperatura. Por exemplo, se esquentar, vai ocorrer o processo de evaporação da água. Ou seja, o sal vai ficar, mas a água sobe. E nesse processo vai ocorrer depois a precipitação, que vai ter mais água do que sal de novo. Vai voltar ao normal, mas com nível de água maior. E quando esfria a água no oceano, ele congela a água, o sal vai lá para baixo e o gelo fica em cima. Porém, quando volta a esquentar de novo, o gelo vira água e o sal sobe. E ocorre o processo de evaporação, precipitação, e esse é o ciclo do universo. As temperaturas dos oceanos variam muito, mas é igual à temperatura do planeta. Por exemplo, perto dos trópicos é quente na Terra e no oceano. Ou seja, com a temperatura mais quente nos trópicos, o oceano também fica mais quente. E nos polos, com a temperatura gelada, o mar é gelado e pode congelar. Ondas são os movimentos causados pelo vento sobre a superfície da água, que formam as ondas. E quando chegam perto da margem do continente, elas se dobram e se quebram. E as marés, elas são influenciadas pelas forças gravitacionais, que é o movimento das águas para frente, para trás, para o lado, e ela age de acordo com a força da Lua. Quanto mais próximo da Lua, mais influência ela sofre. As correntes marítimas do oceano são o movimento que as águas fazem. Elas têm um padrão.
a principal coisa que faz isso com elas, que transporta elas, é o vento. E também tem a rotação da Terra, que faz com que todas as correntes abaixo da linha do Equador, como diz no mapa, girem no sentido anti-horário. Todas que estão acima giram no sentido horário. As correntes, elas são impulsionadas por duas forças principais. As correntes de superfície, que sofrem o efeito de Coriolis, e as correntes profundas, que são impulsionadas pelo movimento de rotação da Terra. Além disso, ainda temos mais duas correntes, as correntes quentes e as correntes frias. As quentes, elas surgem dos trópicos com direção às zonas polares, e as frias surgem nas zonas polares em direção às zonas tropicais. E a gente tem duas correntes principais que influenciam no clima global, e são eles: a Laninha, que surge no Oceano Pacífico, que é gelada, é muito gelada. É uma corrente que muda toda a temperatura do globo. Em outra parte do ano, essa corrente muito gelada fica muito quente, é chamada de El Niño. E também influencia a temperatura de todo o globo. A água é um recurso renovável. Ela evapora e se precipita sempre, é um ciclo infinito. Porém, os humanos estão usando mais água do que o tempo que é necessário para ela se recompor. Isso está acabando com a água. O mundo tem mais água do que pessoas. A metade dos continentes, como a América, a Oceania, tem mais água do que gente. Porém, continentes como a África, a Europa e a Ásia tem mais gente do que água. Por exemplo, a África tem muito deserto, a Europa tem uma quantidade um pouco grande de pessoas, e a Ásia tem muita gente e tem pouca água. Como todos já sabem, a água é indispensável para a vida humana e dos outros animais também. E a ONU estima que em 2025 2/3 da população vai estar precisando de água. E futuramente, quem sabe, uma guerra por água, ou lugares com água, como Amazonas e etc. Então, esses foram os elementos da hidrografia. E economize água, senão a água acaba, para prevenir a escassez de 2025, não ter guerra pela água, nem nada disso. Sim, faça isso, economize água, não lave carro com uma mangueira ligada e não gasta água desnecessariamente, porque vai acabar e seus netos vão ficar sem água e vão morrer.